Eles foram os 3 primeiros órfãos da Primeira Guerra Mundial, antes das trincheiras, antes dos milhões de mortos, antes das viúvas, dos mutilados e dos impérios em ruínas. Mas, para compreender essas 3 crianças quase esquecidas pela história, é preciso voltar alguns anos no tempo e entender por que o pai delas se tornou herdeiro de um império que jamais o acolheu de fato. Aproveite e se inscreva no canal se não estiver inscrito, dê um like no vídeo se gostar e comente o que achou dessa história. Quando se fala no herdeiro do trono austro-húngaro, costuma-se imaginar que esse sempre foi o destino de Franz Ferdinand. Não foi. O imperador Franz Joseph tinha um único filho homem, o arquiduque Rudolf, preparado desde a infância para governar, símbolo da continuidade da dinastia. Em 1889, tudo desmoronou. Rudolf foi encontrado morto em Mayerling, ao lado de sua amante. O episódio, oficialmente tratado como suicídio, abalou profundamente o império e deixou marcas irreversíveis no próprio imperador. Sem o filho, Franz Joseph foi forçado a reconhecer como herdeiro seu irmão mais novo, Karl Ludwig, mas o destino voltou a intervir. Em 1896, Karl Ludwig morreu subitamente após contrair uma infecção durante uma peregrinação religiosa. Não havia mais alternativa. O próximo na linha de sucessão era seu filho, Franz Ferdinand. Ele não era amado pela corte, não cultivava alianças e tampouco se encaixava no perfil tradicional de um herdeiro dócil. O imperador aceitou essa realidade, mas jamais com entusiasmo. Franz Ferdinand era introvertido, rígido, profundamente desconfiado. Correspondências privadas, documentos da corte e relatos diplomáticos o descrevem como difícil no trato, pouco carismático e abertamente crítico da aristocracia vienense. Criticava o exército, a política externa, criticava os próprios Habsburgos. Tornou-se impopular e, para muitos, perigoso. A relação entre tio e sobrinho era fria, marcada por desconfiança mútua. Franz Joseph via Franz Ferdinand como instável. Franz Ferdinand via o imperador como o símbolo de um império envelhecido. Ainda assim, nada despertaria tanta hostilidade quanto aquilo que veio a seguir. Sophie Chotek não nasceu para ser odiada pela corte. Antes das humilhações públicas, antes do assassinato em Sarajevo, era apenas uma jovem nobre, discreta e quase invisível ao poder. Nascida em 1º de março de 1868, filha do conde Bohuslav Chotek, pertencia a uma família antiga e respeitável, com séculos de serviço ao império, mas não a uma casa reinante. E para os Habsburgos, isso fazia toda a diferença. Educada com rigor, Sophie destacou-se pela elegância, pela inteligência serena e pela discrição. Qualidades que a levaram ao cargo de dama de companhia da arquiduquesa Isabella of Croy, esposa do arquiduque Friedrich. Era uma posição respeitável, mas secundária. Sophie estava presente, mas nunca no centro. Foi nesse ambiente que Franz Ferdinand a conheceu durante eventos da corte organizados pela arquiduquesa Isabella. O que começou como uma presença discreta transformou-se rapidamente em algo inesperado. Ele se apaixonou, não por conveniência política, nem por cálculo dinástico, mas por Sophie. Quando se percebeu que o interesse do herdeiro não recaía sobre uma das filhas da arquiduquesa, mas sobre a dama de companhia, o escândalo foi imediato. Sophie foi afastada, a relação denunciada, e a corte reagiu com hostilidade aberta. Franz Ferdinand não recuou. Pela primeira vez, enfrentou o imperador e toda a aristocracia vienense por uma mulher. Franz Joseph resistiu durante anos a autorizar o casamento. Documentos do Hofburg registram adiamentos, advertências e exigências sucessivas.
Quando finalmente cedeu, impôs condições duríssimas. O casamento seria morganático. Sophie jamais seria imperatriz. Não poderia sentar-se ao lado do marido em cerimônias oficiais. E os filhos seriam excluídos da sucessão. Sophie aceitou tudo, por amor, em silêncio. Mesmo após o casamento, em 1900, continuou sendo tratada como uma intrusa. Em eventos oficiais, era colocada atrás em retratos, às vezes sequer aparecia. A corte jamais a perdoou por ter sido amada pelo herdeiro. Com o passar dos anos, porém, algo inesperado aconteceu. Apesar do desprezo, das humilhações e do isolamento político, Franz Ferdinand e Sophie tornaram-se um casal profundamente unido. O casamento, que tantos previram como um erro, revelou-se sólido e afetuoso, algo raro na aristocracia europeia. Ao lado de Sophie, Franz Ferdinand tornava-se outro homem. Cansados da hostilidade constante da corte de Viena, decidiram afastar-se da vida cortesã. Passaram a viver grande parte do tempo na Boêmia, então parte do Império Austro-Húngaro, próximo a Praga. Ali, longe dos olhares venenosos da corte, construíram algo raro entre os Habsburgos, uma verdadeira vida familiar. Em Konopiście nasceram os 3 filhos do casal. A residência tornou-se um espaço de rotina doméstica, brincadeiras infantis, passeios pelos jardins e refeições em família. Relatos de contemporâneos descrevem Franz Ferdinand como um pai dedicado, atento à educação e ao bem-estar emocional das crianças. Sophie permanecia sempre próxima, protetora, presente. Justamente por isso, Sarajevo teria um significado especial. Era uma rara ocasião em que Sophie pôde acompanhar oficialmente o marido, sendo vista ao seu lado como esposa, sem humilhações. Ainda hoje, porém, uma pergunta permanece sem resposta definitiva. Por que, justamente naquela visita, a segurança foi reduzida? Documentos e relatos posteriores indicam que advertências haviam sido feitas sobre o risco de atentado em Sarajevo. Mesmo assim, medidas básicas de proteção foram ignoradas. A escolta foi mínima. O trajeto foi divulgado com antecedência. E muitos membros da alta nobreza e da comitiva oficial partiram da cidade no dia anterior, deixando o herdeiro praticamente exposto. Mais estranho ainda foi o fato de que Sophie, que quase nunca tinha permissão para acompanhar oficialmente o marido, foi autorizada exatamente naquele dia a sentar-se ao seu lado no carro aberto. Uma concessão inédita, um gesto tardio e fatal. A visita não foi cancelada. Nada disso prova uma conspiração formal, mas a sucessão de decisões, a negligência, a indiferença, o descaso levantam uma dúvida incômoda. Teria o império realmente feito tudo para proteger um herdeiro que nunca foi amado e uma esposa que nunca foi aceita? A visita ocorreu em um contexto explosivo. A Bósnia havia sido anexada pelo Império Austro-Húngaro em 1908, alimentando o ressentimento de nacionalistas sérvios e de jovens bósnios que sonhavam com a unificação dos povos eslavos do sul. Entre eles estava Gavrilo Princip, um estudante pobre, radicalizado, ligado a círculos revolucionários associados à organização secreta conhecida como Black Hand. Para esses jovens, Franz Ferdinand não era apenas um homem, era um símbolo, o símbolo do domínio austro-húngaro, uma ameaça. Franz Ferdinand defendia reformas internas que poderiam enfraquecer o projeto nacionalista sérvio ao conceder maior autonomia aos povos do império. Para os radicais, isso tornava sua morte ainda mais urgente. O plano inicial falhou. Uma bomba foi lançada e errou o alvo. Mas uma sucessão de erros, confusão e decisões mal comunicadas colocou o casal exatamente no caminho de Gavrilo Princip. Naquele dia, Sophie estava no carro porque, pela primeira vez, lhe fora permitido estar ali. Ela não era o alvo, mas morreu como se fosse. Quando Franz Ferdinand foi atingido, Sophie inclinou-se sobre ele, tentando protegê-lo. Foi atingida segundos depois. Morreu como viveu, ao lado dele.
Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, Franz Ferdinand e Sophie foram assassinados. O funeral foi discreto e não aconteceu em Viena. Foi estranho porque tratava-se do herdeiro do império. O mais estranho ainda é que o imperador Franz Joseph não compareceu, assim como a maioria dos membros da alta aristocracia. E da mesma forma, chefes de Estado estrangeiros estiveram ausentes. Mesmo assim, se cumpriu o rígido protocolo. Até na morte, Sofia continuou sendo tratada como inferior, o mesmo tratamento que provocou as tensões que os acompanharam em vida. Os caixões foram dispostos de forma desigual, o de Franz Ferdinand, ligeiramente elevado, o de Sophie, mais baixo. Mesmo na morte, a hierarquia morganática foi respeitada. Franz Ferdinand havia expressado o desejo de ser enterrado ao lado da esposa, algo impossível na cripta imperial dos Habsburgos. O imperador aceitou conceder esse último pedido. O casal foi sepultado em Artstetten, um descanso conjunto que a corte jamais lhes concedera em vida. O assassinato desencadeou uma cadeia de alianças, ultimatos e declarações de guerra. Em poucas semanas, a Europa estava em chamas. Milhões morreriam. Milhões se tornariam viúvas, órfãos, mutilados. Mas, antes de todos eles, houve 3 crianças. 3 filhos que perderam pai e mãe no mesmo instante. 3 vidas marcadas para sempre por um crime político. Segundo os relatos históricos, Franz Ferdinand ainda conseguiu pronunciar suas últimas palavras à esposa. Sophie, Sophie, não morra, viva para cuidar dos nossos filhos. Mas Sophie Chotek já estava morta e minutos depois ele também morreria. Essas 3 crianças jamais veriam os pais novamente. Após o assassinato de Franz Ferdinand e Sophie Chotek, em junho de 1914, seus 3 filhos, Sophie von Hohenberg, Maximilian von Hohenberg e Ernst von Hohenberg, tornaram-se órfãos da noite para o dia. Ainda crianças, foram acolhidos pelo amigo íntimo da família, o príncipe Jaroslav von Thun, e permaneceram inicialmente no castelo de Konopiste, na Boêmia, perto de Praga, o lugar onde haviam vivido seus anos mais felizes. Durante a Primeira Guerra Mundial, apesar do colapso do Império Austro-Húngaro, eles não foram diretamente atingidos pelas leis austríacas contra os Habsburgos, pois, devido ao casamento morganático de seus pais, nunca foram considerados membros plenos da dinastia imperial. No entanto, com o fim da guerra e a criação da Tchecoslováquia, em 1918, a situação mudou drasticamente. O nacionalismo checo passou a ver qualquer ligação com os antigos governantes Habsburgos como símbolo de ocupação e opressão. Em 1919, o governo checo expulsou os 3 irmãos de seu lar, permitindo-lhes levar apenas alguns pertences pessoais. Privados da casa da infância, de grande parte da renda e até do direito de circular livremente pela região, os chamados órfãos de Sarajevo entraram na vida adulta marcados pelo exílio, pela perda e por uma instabilidade que os acompanharia por décadas. Ernst von Hohenberg nasceu em 27 de maio de 1904 em Konopiste e era o mais novo dos 3 filhos. Quando seus pais foram assassinados em Sarajevo, tinha apenas 10 anos, idade suficiente para compreender a tragédia, mas jovem demais para superá-la. A partir daquele dia, sua infância terminou. Após o atentado, Ernst acompanhou os irmãos sob a tutela do príncipe Jaroslav von Thun, até que a expropriação das propriedades na Boêmia os obrigou a partir definitivamente. A família mudou-se para Viena e, mais tarde, para o castelo de Artstetten, na Baixa Áustria, onde tentaram reconstruir uma vida que a história insistia em desmantelar. Reservado e silencioso, Ernst cresceu profundamente marcado pela perda precoce. Estudou silvicultura, como o pai desejara, preparando-se para administrar terras que repetidamente lhe eram retiradas pelos acontecimentos políticos.
Embora levasse uma vida discreta, jamais escondeu suas convicções monarquistas, nem sua rejeição ao extremismo que avançava sobre a Europa. Em março de 1938, com o Anschluss, essas posições tornaram-se perigosas. Ernst havia participado de reuniões pró-monarquia e se manifestado publicamente contra a anexação da Áustria pela Alemanha nazista. Isso bastou para transformá-lo em inimigo do regime. Foi preso pela Gestapo e enviado ao campo de concentração de Dachau, junto com o irmão Maximilian, sem julgamento, sem acusação formal. Após um período em Dachau, Ernst foi transferido para Sachsenhausen e mais tarde para Flossenbürg. Ao longo desses anos, sofreu trabalho forçado, fome e doenças constantes. Diferentemente do irmão, não foi classificado como prisioneiro político, mas como criminoso comum, condição que implicava tratamento ainda mais severo. Durante o cativeiro, a família recebia apenas cartões postais esporádicos, contendo unicamente seu número de prisioneiro, a única prova de que ainda estava vivo. Pouco antes da prisão, em 25 de maio de 1936, Ernst havia se casado com Marie-Thérèse Wood, filha de um diplomata inglês. Em 1937, nasceu seu primeiro filho, Franz Maximilian, aquele que seria sua última grande alegria antes do colapso definitivo. Libertado apenas em 1943, após intensa pressão internacional, Ernst deixou os campos de concentração profundamente debilitado. Embora tenha sobrevivido, jamais recuperou plenamente a saúde. Após o fim da guerra, as propriedades austríacas da família foram devolvidas, mas o corpo e o espírito de Ernst já estavam marcados de forma irreversível. Viveu poucos anos mais, tentando ser pai, marido e homem comum, apesar das cicatrizes físicas e psicológicas do cativeiro. Em 5 de março de 1954, Ernst von Hohenberg morreu em Graz, aos 49 anos de idade. Foi sepultado na cripta da família Hohenberg, no castelo de Artstetten. Maximilian von Hohenberg nasceu em 29 de setembro de 1902. Em circunstâncias normais, teria sido preparado para herdar um dos maiores impérios da Europa. Se não fosse o casamento morganático de seus pais, Maximilian seria o sucessor direto do trono austro-húngaro. Mas a história decidiu de outra forma. Antes mesmo de compreender o peso dessa exclusão, ele perdeu tudo: o pai, a mãe e o mundo ao qual teria pertencido. Com apenas 11 anos, Maximilian tornou-se órfão e, silenciosamente, o chefe de uma família que já não tinha lugar no centro do poder. Desde cedo, sentiu o peso da responsabilidade. Diferente do irmão mais novo, Ernst, que se voltou para dentro, Maximilian desenvolveu uma postura austera, contida, marcada por disciplina e senso de dever. O trauma não o quebrou, endureceu-o. Após o colapso do Império Austro-Húngaro e a expulsão da família da Boêmia, Maximilian tentou construir uma vida que jamais fora pensada para ele. Estudou direito, formou-se na Universidade de Graz. Passou a trabalhar como advogado, adquiriu propriedades, organizou a vida familiar e assumiu de maneira discreta o papel de chefe da casa de Hohenberg. Era um homem dividido entre dois mundos, forte demais para ser apenas uma vítima, mas privado de tudo aquilo que deveria ter herdado. Politicamente, Maximilian jamais aceitou o extremismo. Era monarquista convicto, defensor da independência austríaca e opositor declarado do nazismo. Quando, em março de 1938, a Áustria foi anexada ao Terceiro Reich, ele não se calou. Pagou por isso quase imediatamente. Maximilian foi preso pela Gestapo e enviado ao campo de concentração de Dachau, junto com o irmão Ernst. Não houve julgamento, nem acusação formal, apenas a punição. Em Dachau, o filho do herdeiro assassinado do Império limpava latrinas sob ordens de homens que representavam tudo o que ele desprezava. A humilhação era deliberada, simbólica. Ainda assim,
Segundo testemunhos posteriores, Maximilian manteve a dignidade, ajudou outros prisioneiros e suportou o cativeiro sem jamais pedir clemência. Após cerca de 6 meses, foi libertado, não por inocência reconhecida, mas por conveniência política. Foi colocado em prisão domiciliar no castelo de Artstetten. As propriedades restantes da família foram novamente confiscadas. Mesmo assim, ele sobreviveu ao regime que tentou apagá-lo. Com o fim da guerra, algo inesperado aconteceu. A Áustria estava ocupada, destruída e sem direção clara. Em Artstetten, a população local conhecia Maximilian não como um aristocrata distante, mas como alguém que havia sofrido, resistido e permanecido. Com o aval das autoridades soviéticas de ocupação, ele foi eleito prefeito da localidade. Governou por 2 mandatos consecutivos, não como herdeiro de um império, mas como administrador de uma comunidade. Em 16 de novembro de 1926, Maximilian havia se casado com Elisabeth von Waldburg, pertencente a uma família considerada igual pelos padrões habsburgos. O casal teve 6 filhos. Ele tentou oferecer a eles aquilo que nunca tivera desde 1914, estabilidade. Mas a saúde de Maximilian jamais se recuperou por completo. Como a mãe e o irmão Ernst, sofria do coração. Em janeiro de 1962, pouco depois das celebrações de Natal, seu estado agravou-se rapidamente. Foi levado às pressas para Viena. Era tarde demais. Em 8 de janeiro de 1962, Maximilian von Hohenberg morreu aos 59 anos de idade. Foi sepultado na cripta da família Hohenberg, no castelo de Artstetten. O homem que poderia ter sido imperador terminou a vida como nobre rural, ex-prisioneiro de campo de concentração e prefeito de uma pequena cidade. Viveu à sombra de um trono que nunca existiu para ele. Agora restava apenas ela. Sophie von Hohenberg nasceu em 24 de julho de 1901, no castelo de Konopiste, na Boêmia. Foi a primeira filha de Franz Ferdinand e de Sophie Chotek. A única menina entre 3 crianças criadas longe da pompa imperial, mas envolvidas por uma vida familiar incomumente afetuosa. Konopiste era o lugar onde seus pais se sentiam livres da hostilidade da corte de Viena. Ali, Sophie viveu uma infância marcada por estabilidade, rotina doméstica e pela presença constante do pai e da mãe. Franz Ferdinand jamais teve ilusões sobre o futuro político dos filhos. Pelo juramento imposto por seu casamento morganático, sabia que nenhum deles herdaria o trono. E, segundo relatos posteriores da própria Sophie, ele educou as crianças para que entendessem que não eram nada de especial. Queria que vivessem como proprietários rurais, longe da corte, protegidos das intrigas dinásticas. Era um pai firme, exigente, mas profundamente justo, e desejava para a filha uma vida simples e feliz, ao lado de alguém que ela amasse. Essa infância terminou abruptamente em 28 de junho de 1914. Sophie tinha 13 anos quando perdeu pai e mãe no atentado de Sarajevo. Com os irmãos e os novos tutores, viveram ainda em Konopiste, durante algum tempo, cercados por lembranças que se tornavam cada vez mais dolorosas. No fim da Primeira Guerra Mundial, a tragédia assumiu uma nova forma. Entre 1918 e 1919, o recém-criado Estado da Tchecoslováquia confiscou as propriedades da família na Boêmia, incluindo Konopiste e Šlumek. Sophie foi expulsa do lugar que considerava seu verdadeiro lar. Mudou-se com os irmãos para Viena, iniciando uma vida marcada por deslocamentos, perdas materiais e pela sensação constante de não pertencer plenamente a lugar algum. Durante o julgamento dos responsáveis pelo assassinato de seus pais, apenas um dos réus, Nedeljko Chabrinovich, expressou arrependimento. Ao saber disso, Sophie e Maximilian decidiram escrever-lhe uma carta.
Nela, afirmavam que haviam tomado conhecimento de seu pedido de desculpas e que ele podia ter a consciência em paz, pois o perdoavam pelo papel que desempenhara na morte de seus pais. Ernst recusou-se a assinar. A carta foi entregue pessoalmente a Chabrinovich por um padre jesuíta. Em janeiro de 1916, os irmãos foram informados de sua morte. Em 8 de setembro de 1920, Sophie casou-se com Friedrich von Nostitz-Rieneck. Como esposa de um cidadão checo, pôde retornar ao país onde havia passado a infância. O casal teve 4 filhos. A maternidade tornou-se o centro de sua vida, mas nem mesmo ali a história a poupou. 2 de seus filhos morreram em consequência direta da Segunda Guerra Mundial. Um em combate, outro após anos de cativeiro soviético. Sophie, que perdera os pais ainda criança, teve de enterrar também filhos adultos. Em 1938, com o Anschluss, a tragédia voltou a rondar a família. Seus irmãos, Maximilian e Ernst, foram presos pela Gestapo e enviados ao campo de concentração de Dachau. Sophie acompanhou tudo à distância, impotente, temendo diariamente não voltar a vê-los vivos. Após a guerra, a perseguição não cessou completamente. Em 1946, as autoridades checas classificaram erroneamente Sophie como Habsburgo e confiscaram novamente os bens de seu marido. Ela foi expulsa da Boêmia pela segunda vez, partindo em um caminhão de refugiados com os filhos menores. O destino foi novamente o castelo de Artstetten, na Áustria, o mesmo lugar onde, anos antes, seus pais haviam sido enterrados. Viúva desde 1973, Sophie levou uma vida discreta nas décadas finais, cercada por fotografias desbotadas de um passado quase lendário. Em 1981, voltou a Konopiste pela primeira vez em 60 anos. Caminhou pelos espaços da infância e declarou com serenidade que ali foi verdadeiramente feliz. Sophie von Hohenberg morreu em 27 de outubro de 1990, aos 89 anos. Foi sepultada ao lado do marido, na cripta da família. Ela havia perdido os pais, os 2 irmãos, 2 filhos e o marido. Sobreviveu a impérios, guerras e exílios. Viveu o suficiente para ver a história de seus pais retratada no cinema. Ela sobreviveu aos irmãos por muitos anos e foi o último elo vivo daquele trágico dia que mudou o curso do mundo, o atentado de Sarajevo, onde não morreram apenas um herdeiro e sua esposa, mas teve início um ciclo de violência que levaria à morte de milhões em todo o planeta.